Olá, gente! Estamos aqui de novo estudando ética, né? Vamos analisar a nossa última prova, né? Aí depois nós vamos estudar outra coisa, né, do exame. Nós temos aí hoje faltando 39 dias para o exame. Eu estou revendo aqui todos os meus estudos, né? Aproveitando para estudar outras matérias, uma prova que eu vou fazer, mas já que estamos aqui, vamos falar de ética e alguns outros assuntos que caem na prova do exame. Ok, a primeira questão, nós vamos estudar hoje a prova de número 28, né? Nós estamos no exame de número 32 e nós traçamos uma metodologia de estudar as últimas 4 provas e no mínimo 4 simulados novos, né? Aí os simulados você tem que baixar eles aí dos sites, há vários simulados aí disponíveis gratuitamente, né? Por enquanto eu não vou fazer a propaganda ainda, né? Ok, vamos lá. A primeira questão, estamos aqui tabulando, né, como vocês sabem, criando uma planilha geral e criando também uma planilha, né, de temas, distribuição por temas de cada tipo de tema na prova. Ética é o tipo de tema geral que cai mais questões. 10% da prova é sobre ética. Então é muito importante você ir bem, você estudar ética. Muito importante. Vamos lá, a primeira fala-se dos honorários advocatícios. Eduardo contrata um advogado para propor uma ação condenatória, obrigação de fazer, tal. São convencionados honorários contratuais. O contrato de honorários advocatícios é omício quanto à forma de pagamento. Proposta ação, Marcelo cobra de Eduardo pagamentos de metade dos honorários. Então a resposta era o seguinte, né? Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade, na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, apenas 1/3 é devido no início do serviço. Nós estamos aqui no artigo 22. Opa, vamos procurar aqui. Artigo 22 do Código de Advocacia da OAB, dos honorários advocatícios. Okay? Muito importante, né? Nós vimos na primeira aula você baixar aí o Código de Advocacia da OAB, você baixar o Código de Ética e Disciplina e você baixar o Regulamento Geral. Isso você tem que ter em mãos para você estudar ética. E no nosso modelo aqui, as últimas 4 provas aí que você pode baixar facilmente em vários sites na internet. O artigo 22 fala que a prestação de serviços assegura aos inscritos o direito aos honorários convencionados. Na falta de estipulação de acordo, são fixados por arbitramento, ok? Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço. Então é 22, parágrafo 3º, 1/3 dos honorários, né? Então vamos colocar aqui o parágrafo 3º na planilha que eu vou estar disponibilizando para vocês. Questão 2. Questão 2 fala sobre o tema das infrações e sanções disciplinares. Ok? Bora lá. A advogada Léa confeccionou cartões de visita para sua apresentação. Nos cartões constava nome, número da inscrição, site do escritório e um QR Code para o cliente possa obter mais informações sobre o escritório. Já o advogado Lucas elaborou cartões, além de seu nome e número de inscrição, apresentava um logotipo discreto e uma fotografia do escritório. A resposta era a letra A, aqui na tipo 1 branca. Cometeram infrações, pois inseriram elementos... me perdoem. A letra B. Nenhum dos advogados cometeu infração, pois os elementos inseridos por ambos os cartões de apresentação são autorizados. Código de Ética e Disciplina. Está aqui, artigo 44. Poderão ser, na publicidade profissional que promover, ou nos cartões de material de escritório que utilizar, parágrafo 1. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado, distinções honoríficas, a vida profissional, instituição jurídica que faça parte, especialidade que se dedicar, endereço, e-mail, página, QR Code, logotipo, fotografia do escritório, horário de atendimento e idiomas em que o cliente poderá ser atendido.
É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visita. Ok, então está aí. Nenhum dos advogados cometeu. Importante você dar uma olhada aqui para saber o que você pode ou não, né, colocar aí no seu cartão de visita. Ok, vamos lá. Questão 3 e 4. A questão 3 tem como tema do processo na OAB, processo disciplinar e recursos. E a nossa base aqui, legal, está no Estatuto da Advocacia e da OAB. Artigo 72, parágrafo 2º. Maria teve processo disciplinar recém-instaurado no Conselho Seccional. No dia seguinte de sua notificação, encontra-se no Fórum Tânia, sua ex-colega de faculdade, que veio comentar com Maria sobre o conteúdo. De acordo com o Estatuto da OAB, Tânia poderia conhecer o conteúdo do processo disciplinar instaurado em face de Maria. A resposta certa era, se fosse parte defensora ou autoridade judiciária competente, dada a natureza sigilosa. Ok? O processo disciplinar tem natureza sigilosa. Então, a pessoa só pode ter acesso, né, outra pessoa, se for parte defensora, autoridade judiciária competente. Nós temos aqui no 72, do processo disciplinar. Isso é muito importante, né? Você marcar o nome dos capítulos, você vai se identificando, se aproximando, né, aos estatutos, aí, às leis. Artigo 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Parágrafo 2º. Tramita em sigilo até seu término, só tendo acesso às informações as partes, defensores ou autoridade judiciária competente. Então, se você leu isso daqui mais de alguma vez, você vai ter facilidade, vai aparecer a questão e vai dar um start aí na sua cabeça, ok? Vamos lá no questão 4, em certo estado, Federação X, há notícias fundadas acerca de irregularidades na Caixa de Assistência dos Advogados, em razão da malversação de receitas, gerando hipótese de intervenção. A resposta é, quando a receita destinada à Caixa de Assistência cabe metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Diante da notícia de malversação dos valores, a intervenção da Caixa de Assistência é atribuída ao Conselho Seccional do mesmo estado. Ok? Então, vamos lá dar uma olhada aqui. Nós temos na nossa, onde nós estamos tabulando, a mesma base aqui. Estamos no artigo 62, parágrafo 5º e 7º. Artigo 62. Da Caixa de Assistência dos Advogados. A Caixa de Assistência, com personalidade jurídica própria, destina-se a prestar assistência aos inscritos no Conselho a que se vincule. Parágrafo 5º. Cabe à Caixa de Assistência metade das receitas das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional. Metade das receitas. O 7. Conselho, mediante voto de 2/3 de seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência. O Conselho Seccional, mediante ao voto de 2/3 de seus membros, pode intervir, no caso de descumprimento de suas finalidades. Ok? Vamos marcar aqui, no caso do descumprimento de suas finalidades. Beleza. Bora lá? Questões 5 e 6. Vamos lá na questão 5. Ok. Gabriel, advogado, teve aplicada contra si uma penalidade de suspensão em razão da prática das seguintes condutas: atuar junto ao cliente para a realização de ato destinado a fraudar a lei, recusar-se a prestar contas de quantias recebidas e incidir em erros reiterados que evidenciaram inépcia profissional. De acordo com antes do ocorrido, o prazo para que pudesse requerer reabilitação quanto à aplicação dessas sanções e após o trânsito em julgado das decisões administrativas, instaurou-se contra ele, em razão dessas punições prévias, novo processo. A resposta está aqui, ó, da exclusão, para a qual é necessária a manifestação da maioria absoluta, 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Né? Da exclusão, ficando o pedido nova inscrição condicionado à prova de reabilitação. O que nós temos aqui da questão 5? O artigo 38, né,
da exclusão aplicável nos casos. Para aplicação de sanção disciplinar de exclusão é necessária a manifestação de 2/3. Ok? 2/3. Aqui essa questão foi marcada, né? A exclusão ficando a pedido da inscrição, condicionamento à prova de reabilitação. É uma questão realmente que não ficou muito claro, mas nós temos essa ideia de que, no caso da exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros. Das relações com o cliente, dever de urbanidade, essa questão 6, o tema dela é sobre isso, está aqui no Código de Ética, no artigo 14. Maria Lúcia parte em processo que tramita em determinada vara, sendo defendida nos autos do advogado Jeremias. Ocorre que Jeremias não se encontra na cidade, por isso ela procura um advogado Paulo, ao qual, após analisar a situação, conclui ser necessário postular imediatamente medida de busca e apreensão do infante. Ok, então ele pode, nesse caso, postular, porque, como nós vamos ler aqui, ó, o advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono, sem prévio conhecimento, salvo. Esse é um artigo que você tem que ter na cabeça. Motivo plenamente justificável, a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Então, ele pode sim, postular a busca e apreensão para Maria por conta de ser um motivo justificável e também urgente e inadiável. Bora lá, gente, finalizar essa demanda, né? Questão número 7. É o tema da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, fins de organização e receita. Dos fins e da organização. Capítulo 1, título 3, capítulo 1 do Regulamento Geral. Vamos dar uma lida. Em certo local, pretende-se a aquisição de um imóvel pelo Conselho Seccional para funcionar de centro de apoio de informática aos advogados. Negocia-se também a construção de hipoteca sobre outro bem imóvel, ok? A resposta aqui é que a aquisição compete à diretoria, já a hipoteca dependerá de autorização da maioria dos membros do Conselho Seccional. Aqui no artigo 48, alienação ou oneração depende da aprovação do Conselho Federal Seccional, competindo à diretoria. Parágrafo único. Alienação depende da autorização da maioria das delegações, maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional. Então, 48 e também o caput e o parágrafo único, Caput e PU. Ok, vamos para a nossa última questão da prova, exame de número 28. Ok, nós vimos aí, essa é a nossa última questão, de ética. Aí, dependendo aí dos últimos dias, dependendo das manifestações, comentários, a gente pode estar revendo aí algumas outras questões de simulados, Vamos lá, questão 8. Jorge é advogado, atuando no escritório modelo de universidade. Em certa ocasião, é consultado por um cliente, pois ele gostaria de esclarecer dúvidas sobre honorários advocatícios. O cliente indaga a Jorge sobre o que seriam honorários assistenciais. O gabarito são aqueles fixados em ações coletivas propostas por entidade de classe, em substituição processual. Nós estamos aqui no 22 dos honorários advocatícios, capítulo 6 do Estatuto da Advocacia e da OAB, parágrafo 6º, artigo 22, parágrafo 6º, disposto esse artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostos por entidade de classe em substituição processual, sem prejuízo honorário convencional. Então, honorários assistenciais são aqueles que são propostos aqui, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostos por entidades de classe. Ok, que maravilha. Tá aí, 4 provas, O que você vai fazer? Você vai baixar mais, no mínimo, 4 simulados
e você vai preencher, continuar preenchendo a planilha que eu estou enviando para você, que eu estou deixando disponível no meu blog. Qualquer dúvida, venha conversar comigo. Grande abraço.